Existe essa percepção generalizada de que a economia é muito complicada para aqueles que não são economistas. E na verdade, isso é muito estranho, porque pessoas costumam ter opiniões muito fortes sobre tudo. Casamento gay, se Deus existe, aquecimento global, etc. Muitos têm opiniões muito fortes sobre essas coisas, apesar de não ter diploma em teologia ou uma licenciatura em geologia. Mas quando se trata de economia, as pessoas dizem: ah, isso é para especialista. Técnico, eu não sei. Mas por quê? Isso acontece porque os economistas profissionais têm sido fantasticamente bem-sucedidos em fazer as pessoas acreditarem que isso é realmente muito mais difícil do que parece ser. Isso acontece com outras áreas da ciência, mas apesar disso, 95% da economia é senso comum. É claro que é feito para parecer difícil, com os de jargões e da matemática. E mesmo os 5% restantes podem ser entendidos pelo menos na sua essência, se não em todos os detalhes técnicos. Se alguém se preocupa em explicá-lo de uma forma acessível, por exemplo, questões como: o que é economia? Quais são os fundamentos éticos e políticos da economia? Você pode separar a economia da política? E como formas diferentes de conceituar a economia afetam a forma como vemos a palavra. Por exemplo, as pessoas pensam que a economia de mercado livre de hoje é uma descendente direta de Adam Smith, mas isso não é verdade. Em Adam Smith e outros chamados economistas clássicos, a sociedade na economia foi conceituada como sendo composta de classes e não de indivíduos. Toda a teoria está envolvida em torno da pergunta: como essas diferentes classes, com diferentes interesses materiais, afetam a forma como o capital é acumulado, em como a economia cresce, como a renda é distribuída, e assim por diante. Hoje, parece que a economia de mercado está pensando no indivíduo. Eles dizem: não há classes. Isso é coisa de marxista, sabe? Isso já é antigo, ultrapassado, teoria antiga. Bom, então por que em uma empresa o setor de marketing vai sempre considerar as classes do seu público-alvo para sua estratégia de vendas? Sim, eles dividem em categorias: classe A, B, C1, C2 e assim por diante. Ou seja, a estratégia de propaganda de um produto ou serviço considera a classe social ou o tipo de pessoa que ele pode atingir. Agora, muitos lhe dirão que a economia é uma ciência e que há somente um método e uma teoria verdadeira e pura. Ora, são pelo menos 9 grandes escolas de economia diferentes, e cada uma com suas próprias forças e fraquezas. Somente para a economia de mercado você tem 3 tipos de teorias: a clássica, a neoclássica e a austríaca. Então, não existe essa coisa de uma teoria verdadeira ou pura. E minha ideia é que precisamos de todas essas diversas abordagens a fim de compreender plenamente a nossa economia, porque todas elas fazem certas suposições. Todas elas têm diferentes valores políticos e éticos. Cada um tem teorias diferentes sobre como a economia cresce e assim por diante. Por exemplo, vamos usar o caso da Singapura, ou o que eu chamo de a vida é mais complexa do que a ficção. Se você ler apenas os jornais financeiros, como Globo News, Valor Econômico ou a revista The Economist, você só será informado que Singapura teve sucesso por causa de sua política de livre mercado e sua atitude acolhedora para investidores estrangeiros. Isso é parcialmente verdade. Quer dizer, eles tinham essas coisas todas, mas nunca lhe dirão que o governo de Singapura possui quase 90% de toda a terra do país. 85% das habitações são fornecidas por uma empresa pública de habitação e 22% do PIB são produzidos por empresas públicas. Então, ao falar sobre Singapura, sempre digo aos meus alunos: o que é Singapura? Neoclássico? Marxista? Austríaco? Schumpeteriano? Dê-me uma teoria econômica que possa explicar Singapura. Bem, não existe. Então você precisa conhecer essas diferentes teorias para entender completamente como um país como Singapura poderia ter sucesso. A este respeito, o meu conselho é o seguinte: em economia não seja um homem carregando um martelo, ou seja, apenas um tipo de teoria econômica. Porque qualquer que seja essa teoria, uma vez que você acredita que uma teoria é verdadeira, como o homem com um martelo, você vai começar a ver tudo como um prego. Então digo que, na economia, você deve pegar um canivete suíço. Na teoria econômica dominante de hoje, as pessoas são principalmente conceituadas como consumidores. E trabalho é aquilo com que você tem que lidar para que você possa ganhar dinheiro. Através dele, você consome bens e serviços e em seguida obtém prazer, aquilo que os economistas chamam de utilidade. Esse é o seu objetivo: impulsionar o prazer e a satisfação no consumo. Mas o que acontece em nosso local de trabalho é fundamental. Nos afeta não apenas no bem-estar físico e psicológico imediato, mas também a nossa identidade e sentido de autoestima. É por isso que hoje em dia, em muitos países ricos, muitas pessoas estão infelizes em comparação com o que eram há algumas décadas, apesar do fato de terem uma renda mais elevada que antes. Por quê? Bom, porque o trabalho tornou-se mais estressante. Mas então, você sabe, os economistas vão dizer: você deveria ser feliz. A Grã-Bretanha hoje tem um rendimento 20% mais elevado do que em 1975. E por que as pessoas não estão mais felizes? No meu canivete suíço não está apenas uma explicação das teorias econômicas, pois a partir dos fatos devemos ter uma discussão sobre o papel da economia na vida pública.
E a esse respeito, tenho 3 conjuntos de observações a fazer. A primeira é, nunca confiar num economista. E isso inclui a mim. Os economistas profissionais que eu gosto de dizer são vocês. Nós sabemos o que é correto. Não, eles não têm o monopólio da verdade. Já lhe disse que existem 9 tipos diferentes de teoria econômica. Por isso a nossa conclusão correta depende do economista com quem se fala. E eu argumento que é inteiramente possível para as pessoas que não são formadas em economia, mas que têm bom senso e conseguem enxergar novas questões, falar sobre economia. Eu até argumento que, às vezes, seus julgamentos podem até ser melhores do que dos economistas profissionais, porque isso pode estar mais enraizado na realidade e menos estreitamente focado na discussão acadêmica. E argumento que a disposição dos cidadãos comuns de desafiar os economistas profissionais e outros especialistas é, de fato, uma fundação da democracia. Você sabe, se você realmente acredita que tudo o que temos a fazer é ouvir os economistas, ouvir o consenso profissional dos especialistas, por que você precisa de democracia? Deixe as elites autoeleitas que se nomeiem umas às outras e maravilhem-se. O segundo ponto é a frase latina que aparentemente está escrita nas paredes da Câmara Municipal de Gold, a cidade de Terras Baixas, que é famosa pelo queijo, e diz, escuta o outro lado. E eu argumento que esta é a atitude que você tem que ter, principalmente no debate sobre questões de igualdade. Eu não estou sugerindo que você não deve ter opinião própria, mas o que estou tentando dizer é que, dada a complexidade do mundo e dada a natureza necessariamente parcial de todas as teorias econômicas, você deve ser humilde sobre a validade de sua própria teoria favorita e deve manter a mente aberta sobre ela. Finalmente, é preciso entender como é difícil mudar a realidade da economia. Às vezes as razões são óbvias, como quando as classes que se beneficiam do status quo procuram conservar as regras do jogo econômico, pois se beneficiam delas, e fazem isso através de lobby, propaganda e até mesmo violência. Mas as regras não são conservadas apenas porque existe alguém mal agindo. Muitas vezes as pessoas são convencidas a levantarem bandeiras que vão contra seus próprios interesses, muito por medo e vergonha de se contrapor aos experts. Como, por exemplo, quando o governo brasileiro aprovou o teto de gastos com saúde, educação e segurança, com o apoio de uma parcela considerável da população que usa estes serviços. A isso nós chamamos de dominação ideológica. Mas a dificuldade em realizar mudanças não nos deve tirar a vontade de lutar por mudanças na sociedade, principalmente econômicas. Sim, as mudanças são difíceis, mas a longo prazo, se as pessoas suficientes souberem lutar por algo concreto, muitas coisas que parecem impossíveis poderão acontecer. Eu não me esqueço, há 2 centenas de anos atrás, se você sugerisse que a América deveria abolir a escravidão, você teria sido marcado como irrealista e provavelmente louco. 100 anos atrás, o governo britânico colocou mulheres na prisão por pedir o direito de votar. No entanto, muitas mulheres provavelmente diziam, por que precisamos de votos se temos nossos maridos e irmãos para representar as nossas opiniões? Foi por isso que Antônio Gramsci disse uma vez que precisamos do pessimismo do intelecto, mas também do otimismo da vontade. Sim, você tem que aceitar as dificuldades de mudar esse status quo, mas você tem que acreditar que isso pode ser feito. E finalmente, como dizia Nelson Mandela, parece sempre impossível, até que seja feito.